Meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez eu quero compartilhar junto com você a palavra do nosso bom Deus, né? E agradeço você que já é inscrito nesse canal. Se você ainda não é, peço que você se inscreva, tá bom? Pode ter certeza que você não vai se arrepender por causa disso, né? Esse canal é um canal evangelístico, né? É um canal para levar a palavra de Deus, para fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15, tá bom? E hoje eu quero dividir uma palavra com você. Depois da volta de Jesus, se tem um dos temas que eu mais gosto de falar, é o tema oração, né? A oração ela é algo que tem que ser essencial na vida do cristão, né? O cristão que não ora, ele não tem contato com Deus, né? E eu estava meditando numa palavra, estava até assistindo um pregador, um mensageiro, um homem de Deus, e e esse mensageiro, ele citou essa palavra, né? E quando ele citou essa palavra, Deus me deu essa mensagem. Qual mensagem? A oração reverte situações, né? Se você gosta de anotar a mensagem, o título da mensagem é esse, tá? A oração, melhor dizendo, reverte situações. E esse pregador, ele falou sobre o Jacó e o Esaú, né? E diante dessa palavra, foi que Deus me deu essa mensagem. Porque o que aconteceu na família de Jacó e na família de Esaú? A gente conhece a história, né? O Esaú, ele por ter desprezado o direito à primogenitura, né? Ele acabou vendendo o seu direito, né, de primogênito a Jacó. E depois que o Esaú ele foi cair em si da besteira que ele fez, né? Ele foi pedir a benção para o seu pai Isaac, já era tarde, porque o Jacó já tinha levado a benção da primogenitura, né? Depois que o Esaú foi cair em si, já era tarde. E o que aconteceu? Isso gerou no coração do Esaú uma raiva, né? Isso gerou no coração do Esaú um ódio, né? E por causa desse ódio, a intenção dele era matar o Jacó, né? E a Rebeca, que era a mãe dos dois, falou para o Jacó: ó, meu filho, sai daqui, né? Vai para a casa do teu tio Labão e lá você mora lá, você fica lá com ele, porque o teu irmão está querendo matar ele, está querendo matar você, melhor dizendo. E foi isso que o Jacó fez, né? Aí o tempo passou, o Jacó ele cresceu na casa do seu tio, ele casou com as filhas de seu tio, né? Ele prosperou e o tempo passou. Só que o Esaú não se esqueceu do que Jacó havia feito, né? Às vezes nós vemos muito isso acontecer em famílias, né? Que o pai ele não fala com o filho já faz tempo, já tem uma raiva antiga, já tem uma mágoa, né? Uma rixa já antiga que um não conversa com o outro, né? A gente vê, infelizmente, muitas famílias acontecendo isso. O irmão que não se dá bem com outro irmão, com a irmã. Então foi o que aconteceu na família de Jacó.
E um determinado dia, o Esaú ele ficou sabendo onde que Jacó estava, né? E Jacó mandou o seu mensageiro, o seu servo, para ver aonde estava Esaú. E o seu servo voltou a Jacó dizendo aquilo que o Esaú estava planejando. A Bíblia diz que o Esaú estava vindo ao encontro de Jacó, estava vindo com vários homens, né? Com vários homens. Para quê? Qual que era a intenção do Esaú? Era acabar com Jacó. Era acabar com a família de Jacó, era acabar com tudo aquilo que pertencia a Jacó. Ou seja, era um desejo de vingança, né, que existia no coração de Esaú. Só que quando Jacó ficou sabendo disso, o que aconteceu? A Bíblia diz que o Jacó ele foi orar. Ele foi orar, ele temeu, ficou com medo do que poderia acontecer não só com ele, mas também com a sua família. Porque o Esaú até então, ele estava totalmente decidido a matar o seu irmão. Mas é onde que entra a oração, meu amigo e minha amiga. É onde que entra a mensagem que eu quero lhe passar, né? Tá lá no versículo o versículo 11 de Gênesis 32 diz assim, ó, olha a oração que o Jacó fez. Diz assim, ó: livra-me, Senhor, eu te peço, das mãos de meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu temo que ele venha me ferir, a mim, as mães e também os filhos. Ou seja, o Esaú, o Jacó, né, melhor dizendo, ele tinha medo que o Esaú viesse contra ele para matar não só ele, quanto toda a sua família. Mas a intenção do Esaú era essa mesmo, né? A intenção do Esaú era exatamente essa. Mas por Jacó ele ter feito essa oração, o que aconteceu, meu amigo e minha amiga? Deus ele reverteu aquilo que iria acontecer. Deus ele reverteu essa grande tragédia que estava para acontecer. E se você for ler no capítulo 33 de Gênesis, perdão, se você for ler no capítulo 33 de Gênesis, capítulo 33, o versículo 4, você vai ver que não aconteceu nada daquilo que o Esaú estava planejando. A Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis 33, quando Esaú viu Jacó, a Bíblia diz que ele foi ao encontro de Jacó, né, o abraçou, né, o beijou, e a Bíblia diz que os dois choraram. Ou seja, meu amigo e minha amiga, olha só o que é o poder da oração. Algo que já fazia anos que o Esaú tinha guardado no seu coração contra o seu irmão. Algo que já fazia anos que havia isso no coração de Esaú contra Jacó. Mas você vê, por causa de uma oração que o Jacó fez, a situação foi revertida. E a Bíblia diz, se você quiser continuar, cada um seguiu o seu caminho. O Esaú seguiu o caminho dele e o Jacó também. Mas os dois, vamos assim dizer, com a consciência limpa, né? Os dois com a consciência tranquila. Ou seja, porque o Jacó ele resolveu tudo na oração. Tem coisas, meu amigo e minha amiga, que nós não podemos fazer. Tem coisas que não está, vamos assim dizer, ao nosso alcance. Mas tem coisas que é só oração. É só Deus que tem o poder para fazer. Então, talvez eu esteja falando com alguém agora que esteja passando por esse mesmo tipo de coisa. Talvez na sua família tenha algo
que está acontecendo, talvez você tenha alguém na sua família que tem raiva do outro, que tem ódio, que tem mágoa, que tem rancor, né? Talvez você é mãe, que talvez os seus filhos não conversam com o outro, tem raiva um do outro, tem rixa um do outro. Sabe, minha amiga, é a lição que nós aprendemos. Vai orar, vai buscar Deus, que Deus vai reverter essa situação. Não sei se talvez talvez no teu caso você ficou sabendo de um diagnóstico médico, que o médico falou que você tem tantos anos de vida, tanto tempo de vida, ou talvez alguém da sua família, não sei, mas vai orar. Vai orar porque Deus ele tem o poder de reverter qualquer situação. Talvez você ficou sabendo que no seu local de trabalho todo mundo vai ser mandado embora, até você. Vai orar. Vai orar que Deus vai reverter essa situação. Não há nada difícil, muito menos impossível para quem ora, para quem busca a Deus, né? Eu deixei o Gênesis 32:11, mas eu também posso citar sobre Ezequias. Lá em Isaías capítulo 38, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o Ezequias também ele contraiu uma doença, ele contraiu uma enfermidade que iria matar ele, aquela enfermidade. E a Bíblia diz que num determinado dia o profeta Isaías foi até ele e falou: olha, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer, né? Ou seja, qual que era a intenção de Deus aqui? Era fazer na vida de Isaías acrescentar mais 15 anos. Só que para Deus fazer esse milagre, Deus ele precisava que o Ezequias, né, ele fosse orar, que o Ezequias ele fosse buscar a Deus. Ou seja, para Deus fazer o que ele quer fazer, ele conta com a nossa oração, ele conta com a nossa parte. Então, a Bíblia diz que o Ezequias ele também foi orar. Está no versículo 2 de Isaías 38. Está no versículo 2. A Bíblia diz que o Ezequias ele foi orar. Ele virou a cara para a parede e ele foi orar, né? E se você for ver no versículo 4 de Isaías 38, você vai ver que Deus acrescentou para ele mais 15 anos de vida, porque era o plano de Deus na vida do Isaías. Mas o que Deus... Isaías não, né? Ezequias. Mas o que Deus queria que o Ezequias fizesse? Orasse, colocasse a casa em ordem, ou seja, se voltasse para Deus novamente, arrumasse aquilo que estava fora do lugar, consertasse aquilo que precisava. Ou seja, principalmente orasse, né? Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Tá? Posso dizer também do Josafá, lá em 2 Crônicas 18:31, o que aconteceu aqui para você entender? A Bíblia diz que o rei Josafá ele foi confundido com o rei Acabe, né? Porque o rei Josafá ele havia feito uma aliança com Acabe, dos dois ir junto para batalha. Só que o que aconteceu? O povo, os inimigos não sabiam que Josafá e Acabe havia feito essa aliança. E quando os inimigos viram o Josafá vestido de rei, eles acharam que o Josafá fosse Acabe. E a Bíblia diz que cercaram ele para matar, né? E no versículo 31 de 2 Crônicas 18, a Bíblia diz que o Josafá ele clamou ao Senhor e Deus o ajudou. E os inimigos se afastaram dele, ou seja, Deus também reverteu a situação. Então, meu amigo e minha amiga, resumindo essa meditação,
Não importa o que você esteja passando ou vivendo, vai orar, vai buscar Deus. Tem coisas que não está nas suas mãos resolver. Tem coisas que só está nas mãos de Deus. E se você buscar Ele em sinceridade, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele, pode ter certeza que aquilo que é impossível, Ele faz. Porque a oração, ela reverte situações, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.